E vamos lá para mais uma aula da nossa coleção e dessa vez nós vamos trabalhar aqui com as framboesas, lembrando que essa coleção linda, complementada aqui com esse barrado, que eu vou deixar o link aqui da loja na descrição do vídeo, então todas essas pinturas são inspiradas nesses barrados. E dessa vez eu vou ensinar para vocês esse lindo projeto aqui com as framboesas e esses galhos lindos também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para poder se inscrever. E se você ainda não tem essa apostila, o link para você ter acesso à apostila está aqui na descrição do vídeo também. Sem muita enrolação, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade e vamos lá para nossa aula. Nós vamos iniciar na pintura das folhas. Aqui nós temos várias folhas desse galho e temos as outras folhas do lado de cá também. Então, para isso eu vou utilizar primeiro o verde folha e o verde musgo. O verde folha, eu começo para trazer os pontos mais claros dessa folha. Estou utilizando o pincel da série 454, um pincel que já é aparado, de numeração 8. E eu já venho criando o preenchimento, já venho fazendo o preenchimento da minha folha, uma folha bem simples de fazer, bem prática de fazer também, começando aqui com a cor mais clara. Nós temos uma folha aqui por cima, que eu vou utilizar para poder sombrear, trazer essa sombra aqui por baixo, eu já venho utilizando o verde musgo. Que isso vai trazer mais volume para essa que está aqui por cima. Já vou trazer também aqui pro centro, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Então, no centro dessa folhinha, eu vou deixar um pouquinho mais sombreada. Vou trazer algumas nervuras laterais, ó. Ainda com o verde mais escuro, que é o verde musgo, tanto de um lado quanto do outro. Depois a gente vai voltar para trazer efeitos mais aparentes aqui para ela. A gente vai repetir o mesmo processo aqui nessa outra folhinha da lateral. Vou só puxar um pouquinho mais aqui, ó, do verde para completar. E vou fazer as próximas folhinhas. Começo aqui com o verde mais claro, que é o verde folha. Pode vir deixando umas pinceladinhas aqui no contorno também, porque a folhinha da framboesa, ela é aquela folhinha cheia de espinhos nas laterais, cheia de pontinha. Então, pode trazer essas pontinhas aqui também. Só trazendo umas pinceladinhas bem de levinho aqui pra fora, pouquinha tinta. Chegando aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho novamente do verde musgo pra trazer esse ponto mais sombreado. Já aproveito para puxar a minha nervura central e as nervurinhas laterais, ó. Tanto de um lado quanto do outro. E vou fazer agora essa outra folhinha aqui por cima. Mantendo o mesmo pincel. Vou fazer todo o preenchimento, ó, deixando umas pinceladinhas aqui pra fora, com um pouquinho só de tinta na pontinha do pincel. Eu já venho jogando as pinceladinhas ali pra fora. Pode preencher bem, movimento circular. Ó, fiz esse primeiro preenchimento aqui, agora eu tenho essa pontinha que está um pouquinho dobrada. Então, vou deixar essa pontinha mais dobrada dela, trazendo, ó, o verde mais escuro. Pra realçar essa voltinha que faz na pontinha aqui dela, nessa dobrinha da ponta aqui dela. E vou trazer também, ó, mantendo aqui as nervurinhas também aqui pro lado. Pego um pouquinho do verde, jogo pro lado, do verde mais escuro, que é o verde musgo, e jogo outras pinceladinhas pro outro lado também.
Aqui é repetição de processo. Nós vamos manter o mesmo formato, as mesmas cores. Vou trazendo primeiro, ó, o preenchimento com verde mais claro e depois eu vou trabalhando nos detalhes com verde mais escuro. Aqui eu tô utilizando o verde folha para fazer a cor principal e o verde musgo para sombrear. Depois a gente vai voltar para retocar e colocar alguns detalhes a mais também. Que a folhinha da framboesa, ela é uma folha bem marcadinha nas nervuras, então a gente precisa trazer esses detalhes aqui também. Ó, fiz todo o preenchimento. Agora eu vou pegar aqui o verde musgo para trabalhar em algumas sombras. Vou trazer um pouquinho de sombra aqui para baixo. Também vou trazer um pouquinho aqui na pontinha, a gente começa de pouco a pouco mesmo, por isso que eu fiz o fundo logo de uma cor mais clara. Para não ir escurecendo totalmente. E também vou repetir o processo das nervuras. Puxo uma nervura central e venho trabalhando nas nervuras laterais, sem deixar excesso de tinta. Ó, tanto de um lado, bem esfumadinho, quanto do outro. E vou repetir o mesmo processo em todas as outras folhinhas do lado de cá. Ó, mantendo o preenchimento. Cuidadosamente, para a folhinha ficar bem preenchida e a trama do tecido ficar bem preenchida também. Ó, do lado de cá eu tenho essa folha que está bem aqui por cima, então vou pegar um pouquinho do verde musgo e já vou demarcar essa sombra aqui na parte de baixo. Com todas as folhas já preenchidas do lado de cá, agora nós vamos trabalhar com alguns detalhes a mais nessas folhinhas. Eu vou retornar aqui com verde musgo e vou utilizar também o verde pântano. Então, vou reforçar um pouquinho mais com o verde musgo. Vou retornar, porque depois de seco, a gente consegue retocar melhor, que as cores vão se sobressaindo mais, ó. Então, volto com verde musgo e vou demarcar melhor essas nervuras. Ó, vou reforçando e olha como a cor vai ficando mais forte. Tanto de um lado quanto do outro. Dos dois lados eu vou reforçar. Agora, com o pincelzinho um pouquinho menor, ainda mantendo esse tom de verde, eu vou vir no sentido contrário, ó, só com a sujeirinha do pincel, e vou trazer umas manchinhas. Ó, vou trazer alguns esfumadinhos para criar algumas dobrinhas nas laterais também. Então, pego um pouquinho do verde, ainda do verde musgo, e venho no sentido contrário, esfumando, ó, trazendo algumas marquinhas a mais, para ela encher de dobrinhas aqui também. Então, venho só com um pouquinho de tinta, a sujeirinha do pincel, e vou trazendo alguns esfumadinhos bem regulares para trazer mais efeito nessas folhinhas, dar mais dobrinhas a ela. Vou repetindo esse mesmo processo em todas as outras. Pode voltar e retocar. Depois, com um pouquinho só de tinta. E vim esfumando no sentido contrário aqui para criar mais detalhes, mais textura aqui nessas folhinhas.
Então, um pouquinho de tinta. Vem esfumando no sentido contrário e ela vai criando várias dobrinhas aqui entre as nervuras. Então, vou repetindo o mesmo processo. Tanto de um lado quanto do outro. E vou fazendo algumas manchinhas também nas laterais. Vou fazer aqui agora, ó. Repetindo o mesmo processo. Demarco a central. Algumas laterais também, pra aparecerem mais. E vou, ó, nas laterais dela, esfumando também, ó. No sentido contrário, eu venho esfumando bem, para criar mais dobrinhas e criar mais textura. Então, esse processo, ele vai se repetir aqui em todas as outras folhas. Vai dando um volume totalmente diferente aqui nessa folhinha. Agora, com o verde pântano, eu vou trazer mais profundidade. Vou reforçar as sombras, trazendo um destaque muito maior para essas que estão por cima. Então, vem aqui por baixo. É o momento de deixar o contorno mais certinho, o acabamento mais certinho, para que a folha de cima se sobressaia, tenha um volume muito maior. Então, venho com verde pântano aqui por baixo, já sombreando. Isso automaticamente vai elevar essa que está por cima. Tanto de um lado aqui, quanto do outro, eu vou repetir o mesmo processo. Vou pegar um outro pincel agora para reforçar alguns detalhes também. Um pouquinho só de tinta, venho esfumando e trazendo um destaque a mais aqui para a textura das folhas. Do lado de cá é o mesmo formato, é a mesma coisa, a única diferença é que agora a gente tá com a fita aqui, ó, para poder deixar a folhinha cortada, criar essa moldura aqui na lateral. Mas o processo de pintura é a mesma coisa, nós vamos repetir as mesmas cores, as mesmas técnicas, trabalhando aqui com preenchimento primeiro com a cor mais clara, que é a cor principal dessa folha também, que é o verde folha, e depois voltando com o verde musgo para poder sombrear, criar as nervuras, e o verde pântano para poder trabalhar na profundidade, reforçar ainda mais os volumes. Então, aqui eu venho primeiro, ó, preenchendo com verde folha. Aqui em cima eu vou trazer um pouquinho mais escuro com o verde musgo, sombrear já um pouquinho, ó, e mesclando os dois tons ainda. Eu fiz o preenchimento, agora eu venho com o verde musgo. Como é uma folha maior, a gente já consegue trabalhar também nos detalhes de textura aqui da folha. Então, já venho fazendo, ó, as nervuras e já vou pegar um pouquinho de tinta e venho trabalhando na textura aqui lateral. Ó, um pouquinho de tinta na pontinha do pincel e já venho no lado inverso, fazendo a texturinha da folha. Que é só pegar um pouquinho de tinta e esfumar do lado inverso aqui das nervuras principais. Agora, nós vamos entrar na pintura das framboesas e depois nós vamos finalizar com os galinhos e o iluminado aqui das nossas folhas também. Então, para isso eu vou utilizar aqui o flamingo e também o vermelho vivo. Nós vamos trabalhar com essas duas cores primeiro.
O flamingo eu vou utilizar nos pontos em que vão ser mais iluminados. Então, eu começo... Essas pequenininhas aqui, a gente vai trabalhar de uma forma mais... O preenchimento, ele vai ser mais total, não vai ser individual das bolinhas. Então, eu começo preenchendo, ó, essa lateral aqui, utilizando o flamingo. E já vou entrando aqui também com o vermelho vivo. A única coisa muito importante são os contornos, deixar os contornos bem certinhos. Como é bem pequenininho, aí não dá para trabalhar com muitos detalhes também aqui. Então, a gente vai fazer de uma forma mais prática ainda, fazendo todo o preenchimento dela. Sempre se atentando com os contornos, que é uma parte que a gente não pode deixar de qualquer forma. Fiz aqui o preenchimento. Agora, aqui, ainda com vermelho, eu vou trazer algumas bolinhas, deixar algumas bolinhas mais demarcadas, ó. Então, venho com a tinta na pontinha do pincel e vou demarcando algumas dessas bolinhas. Aqui é onde tá com o flamingo, só para poder dar um destaque aqui no volume. Feito essas primeiras aqui, enquanto vai secando, a gente pode ir fazendo o preenchimento das outras também. Então, vou trabalhar, ó, utilizando um pouquinho do flamingo em alguns pontos. Cuidando aqui também, porque tem a sépala aparecendo, então eu vou com cuidado. Aqui no meio eu já venho com um pouquinho do vermelho vivo. Pegar um outro pincelzinho para poder preencher melhor. Que dê para mesclar bem as duas cores. Com eles já preenchido, agora eu vou voltar aqui novamente com um pouquinho do vermelho. Porém, eu vou trazer, ó, de dentro pra fora, deixando as pontinhas mais clarinhas. Ó, vou trazer aqui por dentro e deixando as bordinhas mais clarinhas. Ó, em cada cantinho, eu vou reforçar esse vermelho. Agora, eu vou passar para essa outra que está aqui do lado também. Repetindo o mesmo processo. Porém, aqui no cantinho, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, então já venho com vermelho vivo. E agora aqui eu volto novamente com o flamingo.
E é só voltar com vermelho vivo novamente para trabalhar nos cantinhos. Tudo que é cantinho, eu volto com vermelho vivo, para poder sombrear e dar mais volume, deixando as bordinhas mais claras. Ó, cantinho. Só fazer o contorno daqui da frente certinho. Pronto. Todos aqui estão com a base pronta. Agora, nós vamos começar a trazer um pouquinho mais de profundidade. Para isso, eu vou utilizar aqui o vermelho profundo. Eu vou trazer uma cor um pouquinho mais forte aqui nessas sombras. Então, venho com vermelho profundo, tinta na pontinha do pincel. E eu começo a demarcar um pouco mais essas sombras. Essas que estão por trás, quase não dá para aparecer muito os detalhes. Então, eu vou trazendo nos cantinhos. E eu vou demarcando um pouquinho mais esses formatinhos dela. Esse formatinho mais arredondadinho, com várias bolinhas. Agora, eu vou entrar aqui nessa parte da frente também, mantendo o mesmo formato. Ó, trazendo um pouquinho de sombra a mais nos cantinhos. E à medida com que a gente vai colocando esses cantinhos, olha como que vai se sobressaindo. E olha como que os volumes começam a aparecer com esses detalhes. Vou passar para essa do lado de cá, mantendo a mesma coisa também. Porém, é um pouquinho mais sombreado em alguns pontos, ó. Ó, venho nos cantinhos, repetindo o mesmo processo. Vamos utilizar o berinjela, porque o berinjela ele vai ajudar a trazer um pouquinho mais de profundidade em alguns cantinhos, mas não serão em todos. Mas na divisão de um para o outro aqui, ó.
Quando um separa, ó, uma framboesa separa da outra, então vai ser bem pouquinho, vai ser bem menos. E em alguns pontos aqui em cima também. Vou trazer um pouquinho mais de profundidade, dar um destaque a mais. Antes de entrar com brilho, eu vou utilizar aqui o pink ou rosa chá, qual vocês tiverem aí, para poder demarcar, ó. Vou vir demarcando e trazendo o iluminado um pouquinho mais rosado, mas não aquele rosado totalmente claro. Então, eu venho com um pouquinho do pink, ó, demarcando todas as bolinhas, fazendo todo o contorno aqui das minhas bolinhas, ó. Que isso vai trazer um tom um pouquinho mais rosado, um iluminado um pouquinho mais rosado, sem ficar aquele efeito esbranquiçado. Aproveito para contornar certinho também. Vocês vão reparar que até o efeito, a cor fica mais bonita, trabalhando com rosa, com esse rosa pink aqui, fazendo esse efeito. E vou repetindo o mesmo processo em todas as outras aqui. Agora, com um pouquinho do tutti-frutti, uma pontinha do branco, a gente vai fazer o iluminado. Ó, separando em alguns pontos, reforçando um pouquinho mais esse iluminado em alguns pontos, ó. Demarcando mais a bolinha. Um pouquinho só de tinta também, não é pra encher muito o pincel. Esfumo bem alguns pontos também pra não ficar somente um contorno. Então, venho esfumando bem.
Da mesma forma, eu vou trazer em alguns pontos do lado de cá. Primeiro esfumando, e depois eu vou voltar com um pouquinho do branco para dar aquele pontinho de brilho. Só um pouquinho de tinta, vai esfumando bem. Um pouquinho de tinta, faço um contorno e esfumo bem. Aqui ainda com o tutti-frutti. Depois, a gente vai só utilizar aqui um pouquinho do branco para trazer alguns pontinhos de brilho. Então, bem pouquinho, uns pinguinhos aqui do branco só para trazer aquele pontinho de brilho que vai dar um destaque a mais. Antes de passar para os próximos, nós vamos fazer os galinhos aqui, que são muito importantes e fazem parte do projeto. Eu vou fazer aqui também as sépalas, utilizando um pouquinho dos tons de verde. Vou preencher com verde folha primeiro, fazendo algumas sépalas, para trazer mais destaque ainda aqui para nossa pintura, ficar uma pintura com acabamento muito bonito, com vários detalhes também. Ó, começo fazendo o preenchimento. Com verde folha, vou criando aqui as minhas sépalas. Ali também temos algumas pequenininhas, algumas framboesas bem pequenininhas, que eu já vou aproveitar também para fazer a sépala dela. E depois eu vou ensinar como fazer essas framboesas menores. Ó, aqui são sépalas bem pequenininhas, só puxar umas pontinhas com um pincelzinho menor mesmo. E aqui as sépalas dessas framboesas bem pequenininhas.
pouquinho de tinta, a gente vem puxando aqui, só para que elas se sobressaiam. Feito esse primeiro preenchimento, agora eu vou pegar um pouquinho do verde musgo para trazer alguns pontos mais sombreados e também criar essa divisão de uma para outra. Lembrando que não é uma pintura realista, então a gente tá trazendo aqui uma pintura um pouco mais delicada, uma pintura porcelanizada, lógico, com uma beleza. O intuito aqui não é trazer realismo para pintura, trazer muitos detalhes, é para ser uma pintura prática mesmo, projetos mais práticos, que vocês podem ir trabalhar de acordo com o próprio conhecimento que vocês já têm na pintura em tecido. Então, é tudo muito prático aqui de ser feito. Vou somente puxando algumas pinceladinhas aqui também, nessas outras, só para poder complementar, não ficar somente com uma cor. A gente pode utilizar um pouquinho ainda do verde pântano em algumas, só para trazer mais profundidade e demarcar um pouquinho mais a separação de uma para outra. Feito esses detalhes, agora nós vamos passar para a pintura dessas outras framboesas pequenininhas, que na verdade aqui a gente só vai trabalhar com fundo mesmo, não vai trabalhar com tantos detalhes iguais às outras. Para fazer elas, eu vou utilizar aqui uma pontinha, porque quando tá crescendo, quando elas estão crescendo, tanto a framboesa quanto o morango, elas têm uma pontinha bem mais clarinha, ela tem traços mais esverdeados também, e um pouquinho só da tonalidade mais avermelhada. Então, eu começo preenchendo aqui, utilizando um pouquinho do palha. Vou mesclando com um pouquinho só do vermelho vivo. Vou fazendo aqui nas outras também, ó. Venho com palha e um pouquinho do vermelho vivo. Mas no cantinho eu venho trazendo um pouquinho do vermelho vivo, esfumando. Ó, novamente, palha e um pouquinho do vermelho vivo. E ainda assim, eu vou pegar um pouquinho do tom de verde, pode ser o próprio verde folha, para esfumar aqui junto e trazer esse efeito como se tivesse começando a criar cor. Então, ele traz um tonzinho esverdeado também. Vou pegar aqui um pincelzinho menor, só para vir com o próprio palha e dar umas batidinhas para criar textura. Então, vem com um pouquinho do palha, dando algumas batidinhas. Isso vai ajudar a criar a textura toda arredondadinha, toda enrugadinha aqui da framboesa. Para fazer os galhos, eu vou utilizar o verde folha e um pouquinho do siena natural, para trazer um aspecto mais amarelado para esse galho. Então, começo preenchendo com o verde. E em cima do próprio verde, eu vou trazer alguns pontos com o siena natural. Tem pontos em que vai ser menorzinho, mais fininho, e tem pontos em que esse galinho vai ser um pouquinho mais grosso.
pouquinho só de tinta, é possível a gente fazer um galinho bem bonito. Tinta em um lado do pincel só. Ó, quando a gente coloca a tinta em um lado do pincel só, as pinceladinhas vão ficando bem menores. Bem mais delicadinhas. Feito o preenchimento, agora nós vamos passar para utilizar um pouquinho do siena natural também. Ó, peguei um pincelzinho um pouquinho menor e o siena natural eu venho trabalhando próximo às folhas. Em alguns pontos para deixar mais seco, um efeito mais seco. Aqui embaixo também, ó, vou trazer um pouquinho. Agora, nós vamos começar na pintura dessas framboesas que são bem maiores, que dão todo o destaque aqui nesse projeto. Vou começar por essa que está por baixo. Vou utilizar o pink e o vermelho vivo. O vermelho vivo, ele vai entrar nos cantinhos, aonde eu vou utilizar outras cores para poder sombrear depois. E nos pontos onde serão mais iluminados, eu vou utilizar o rosa. Vou utilizar o pink. Então, aqui, ó, onde tem sombra, onde vai ter sombra, eu entro com o vermelho vivo. E essa combinação do vermelho vivo com o pink, ele vai dar todo um destaque aqui para a cor dessa framboesa. Ó, cuidadosamente, eu venho fazendo todo esse primeiro preenchimento. Que é pedacinho por pedacinho mesmo, não tem para onde correr. Aqui a gente vai trabalhar gominho por gominho, para deixar o mais bonito possível. Então, cantinhos, eu venho com o vermelho vivo. E nas partes onde serão mais iluminadas, eu venho com o pink. Aqui, como vai ser um ponto mais sombreado, eu vou preencher a maior parte com vermelho vivo, ó. E só um cantinho que eu vou trazer esse tom mais rosado. E vou construindo dessa forma. Fiz o cantinho ali em cima. E vou trabalhando com essa mistura dos dois tons, para deixar uma cor bem bonita. Tem pontos aqui que quase não vai dar pra ver os gominhos. Então, vou preencher com a cor em que depois eu vou deixar mais escura. Então, nesse caso aqui, é o próprio vermelho vivo, ó.
cantinho. Tem gominhos que vão ser bem grandes e tem gominhos que já vão ser um pouquinho menor. Esse daqui, ó, eu vou trazer um pouquinho de sombra aqui pra baixo também, porque essas vão ter mais destaque. Então, o rosa, ele vai ficar um pouquinho mais no meio. Trouxe o rosa, um pouquinho aqui do vermelho ainda. E deixei o rosa mais aqui no meio e nas laterais. E esse processo, ele é bem repetitivo. Ó, como vocês podem ver, venho com o cantinho, agora eu vou entrar com um pouquinho do rosa, mesclando junto. Vou trazer ainda aqui, sem encostar muito no contorno, o vermelho, e para destacar o volume e separar, ó, retornei com o rosa novamente. Cantinho, com o vermelho e na pontinha. Agora que todo o preenchimento foi feito, eu vou começar a reforçar um pouquinho mais a sombra utilizando o púrpura. Então, vem, ó, pontinha do pincel aqui com a tinta, um pouquinho só de tinta. E vou começar a trazer mais profundidade. Isso vai elevar ainda mais o volume daquilo que está por cima. Um pouquinho de tinta na pontinha do pincel, eu venho trabalhando em alguns cantinhos. Não é para tirar totalmente o tom de vermelho que está aqui por baixo, então é só para reforçar essa sombra. E isso vai ajudar a trazer um volume muito maior. Aqui são vários gominhos arredondados, então a gente precisa trazer um destaque para eles. E sem chegar muito próximo do contorno, eu vou trazendo um esfumadinho também, ó. Faço o contorno aqui dos cantinhos, em que eu preciso sombrear. Esfumo bem, tinta na pontinha do pincel. Eu venho sem encostar no contorno, que depois a gente vai iluminar ainda. Eu vou fazer, ó, esse vai e vem e ainda puxar uma marquinha aqui no meio. Vou repetir esse mesmo processo, ó. Faço aqui o contorno por baixo, a sombra por baixo, pouquinho ainda de tinta. Eu vou esfumar, ó, sem encostar no contorno, para trazer um arredondadinho, e vou trazer uma marquinha aqui no centro. Que é um detalhezinho que tem mesmo na framboesa. Ó, esfuma aqui sem encostar muito no contorno, que o contorno ele vai ser iluminado. Puxa a marquinha aqui no meio, bem esfumadinha ainda. E continuo com a sombra aqui nos cantinhos, reforçando o volume. E vou mantendo esse mesmo processo. Tô fazendo esses detalhes nas maiores porque elas aparecem mais. Ó, cantinho ainda.
Esfumo um pouquinho nas bordinhas, sem encostar no contorno. E puxo aquela marquinha no centro. Bem esfumadinho também. Isso vai trazendo mais volume pra ela. Vai trazendo mais textura, detalhes. Trouxe uma cor um pouquinho diferente das outras, porque essa daqui é maior, é como se ela tivesse já madura. Então, por isso que a combinação de cor não foi a mesma das outras. Mas pode manter aqui o mesmo detalhe, ó. Vou fazendo os cantinhos, puxo a marquinha no meio e esfumo um pouquinho nas bordinhas. Aqui em cima eu vou esfumar para trazer um volume maior, jogando essa sombra mais na parte de cima, também deixando esse detalhezinho aqui do meio. Da mesma forma, eu vou fazer pro lado de cá, ó. Puxei uma sombra mais marcada na parte de cima, também faço a mesma marquinha no meio. Sem encostar muito no contorno, vou repetir o mesmo processo. E agora nós vamos escurecer um pouquinho mais em alguns pontos, utilizando o berinjela. Ó, com um pouquinho do berinjela agora, eu vou sombrear alguns pontos bem específicos. Principalmente próximo dessa daqui, para deixar ela com mais destaque, ó. Então, venho em alguns cantinhos, para poder destacar ainda mais essa daqui que está pro lado de cá. Tinta na pontinha do pincel, ainda mantenho. Vou reforçando alguns detalhes, ó, só com a sujeirinha do pincel para trazer esse volume. Cantinhos bem próximos, bem encostadinho aqui também. Eu vou deixar mais sombreado. Que o berinjela, ele não vai entrar com essa mesma intensidade em todos os cantinhos, em todos os pontos. Vão ter lugares em que ele vai estar um pouquinho mais clarinho, só para ajudar a reforçar um pouquinho mais a profundidade. Ó, o cantinho do pincel. Em algumas curvinhas eu vou reforçar também, ó. Pra dar um destaque a mais nesse volume. Como essa daqui ela é bem maior, tem essa facilidade de trabalhar mais nesses detalhes, por conta do risco ser todo demarcado já, diferente da outra, que apesar de ser demarcada é bem pequenininho. Então, aqui tem essa facilidade maior de trabalhar nesses detalhes. Ó, só com um pouquinho agora de tinta eu vou demarcar bem menos esses cantinhos.
Agora, com o tutti-frutti e um pouquinho também do coral, a gente vai começar a demarcar melhor todos esses contornos, trazendo alguns pontos mais iluminados. Então, do lado de cá, que é um pouquinho mais escuro, eu vou utilizar o coral. Ó, venho com um pouquinho só, bem esfumadinho, sem deixar excesso de tinta. Faço o contorno e dou uma leve esfumada. Ó, contorno e esfumo um pouquinho. Vou fazer os contornos primeiro e depois eu entro com a parte do iluminado. Eu vou esfumando em alguns pontos e do lado de cá eu já vou começar a utilizar uma cor mais clarinha, que é o tutti-frutti. Pouquinha tinta na pontinha do pincel. Faço o contorno e deixo ele bem esfumadinho. Não, bem pouquinha tinta. Não é pra sobrecarregar, não. Tinta em um lado do pincel só. Faço o contorno e esfumo. Aqui em cima, agora eu vou voltar com um pouquinho do coral, porque eu não quero que fique tão iluminado, tão brilhoso, igual esses do lado de cá. Pode dar uma misturadinha com os dois tons também, ó. Peguei aqui um pouquinho do coral com um pouquinho do tutti-frutti. Pra suavizar ainda mais esse iluminado. E depois de feito todos esses detalhes iluminados, nós vamos trabalhar por dentro aqui das bolinhas, hein? Que vai trazer todo aquele volume, vai destacar todo o volume mais arredondadinho que ela tem. Então, agora, pode manter o mesmo pincel ou pegar um pincelzinho menor, porque vai ser mais esfumadinho. Venho com um pouquinho do tutti-frutti de um lado e de outro. Lembra daquela marquinha feita aqui no centro? Então, eu venho de um lado e de outro dessa marquinha e faço esse esfumadinho. Ó, um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Só com a sujeirinha mesmo do tutti-frutti, não é pra sobrecarregar. Ó, um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Isso vai realçando aquele volume arredondadinho dela.
Um pouquinho só, sujeirinha do pincel. E olha como que ela vem ganhando vida com esse toque final aqui do iluminado. Pincelzinho pequenininho, que facilita no esfumado. E depois ainda, em alguns pontos, pode voltar e retocar um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais brilhoso. Para fazer essa outra aqui, nós vamos repetir o mesmo processo. Vai ser as mesmas combinações de cores. Então, eu começo, ó, nos cantinhos, utilizando o vermelho vivo, que é o que tá dando essa cor bem vibrante para ela. E na pontinha, eu vou trazer um pouquinho do pink. Ó, vou trazer um pouquinho mais do vermelho vivo aqui junto com o pink no contorno também. E vou fazendo todo o preenchimento nesse formato. Vão ter pontos que a intensidade vai ser maior, ó, do vermelho, e o rosa um pouquinho mais claro. Aqui embaixo é um ponto em que vai ser mais escuro mesmo, então vou deixar só uma pontinha do rosa aparecendo. Faço a maior parte do preenchimento com vermelho e deixo só um cantinho aqui aparecendo um pouquinho desse rosa. Ó, cantinho do pincel. Vou preenchendo os cantinhos com vermelho. E na pontinha que vai ficar mais iluminado, eu venho com rosa. E aqui a sequência vai ser a mesma, ó. Cantinho do pincel, eu faço aqui o cantinho com vermelho vivo. Vou trazer uma misturinha aqui também com rosa. Volto aqui sem chegar no contorno, com um pouquinho do vermelho vivo novamente, para trazer aquele volume arredondadinho. E finalizo aqui o meu contorno com rosa, que ele tá demarcando os pontos que vão ser mais iluminados. Mantendo o mesmo formato do outro mesmo. Depois que a gente vai fazer aquelas marquinhas aqui no centro com as cores mais escuras. Ó, vou repetir em todas elas a mesma coisa. Vou trazer um pouquinho mais aqui pro canto, porque essa tá bem mais por cima. Então, trouxe um pouquinho do vermelho mais pro canto. Ó, misturinha. Faço aqui o centro com um pouquinho do rosa. Novamente, um pouquinho do vermelho, ó, fazendo aquele vai e vem aqui, pra deixar mais arredondadinho. Que vai ajudando a destacar o volume. E contornei aqui novamente. Esse ponto aqui, ele vai ser um ponto mais claro, mais iluminado. Então, por isso que o rosa, ele tá aparecendo com um pouquinho mais de intensidade ainda. Ó,
Ó, do lado de cá eu vou trazer uma intensidade maior do rosa. Deixando aqui o cantinho só mais avermelhado, ó. Um pouquinho do vermelho e mais intensidade aqui do rosa. Eu faço o contorno. Deixando ele bem mais rosado aqui por cima. E ainda assim, vou trazer levemente um pouquinho do vermelho para dar aquela intensidade maior na cor. Aqui por baixo, ó, um pouquinho do vermelho, e esse lado aqui ele vai ser mais iluminado mesmo. Então, venho preenchendo a maior parte aqui com o rosa. Fiz aqui o cantinho e vou trazendo maior preenchimento aqui com rosa. Trazer um pouquinho sem encostar, ó, do vermelho só pra dar aquele destaque na cor. Tudo preenchido, agora nós vamos passar para as próximas cores. Começando pelo púrpura. Agora, eu vou pegar o púrpura para começar a trabalhar nas sombras. Então, já venho demarcando melhor os cantinhos. Sombreando bem, a gente já pode começar a puxar as marquinhas aqui do centro, iguais foram feitas aqui nas outras. Aqui embaixo quase não dá pra ver, então a gente só vem fazendo o reforço da sombra nos cantinhos. Essas marquinhas, elas se sobressaem mais nessas maiores, nessas bolinhas maiores que aparecem aqui na frente, e algumas aqui dos cantinhos também. Eu faço aqui o cantinho, puxei aqui na frente, um pouquinho de tinta na pontinha do pincel, sem encostar no contorno. Eu crio esse arredondadinho, que vai criar aquela marquinha ali no meio, como se fosse uma dobrinha, ó. Repito o mesmo processo em todas as outras aqui. Aqui na lateral, faço mais encurvadinha, ó, não deixo tão reta.
eu puxo essa marquinha um pouquinho mais arredondada. Vou repetindo, ó, vou trazer um pouquinho aqui pra cima também. Esses detalhes, eles vão deixando a framboesa mais bonita ainda, não fica aquela pintura tão básica e é algo em que a gente já precisaria trabalhar, que é com mais uma cor, e com apenas essa pinceladinha aqui no meio, já traz uma diferença muito grande, já não deixa aquela pintura normal, em que só é esfumadinha mesmo. A gente já consegue trazer um detalhe totalmente diferente para ela, com reflexos diferentes. E é isso que vai diferenciando a pintura. Agora, nós vamos reforçar, ó, depois de feito todos os cantinhos, nós vamos reforçar um pouquinho mais utilizando o berinjela. Então, vou pegar aqui o berinjela. Ó, pouquinha tinta também, principalmente porque esse daqui ele é mais clarinho do que o outro. Ó, vou trazer um pouquinho aqui nessa parte de baixo. Da mesma forma, trago pro lado de cá também, ó. Se não quiser utilizar o berinjela ou não tiver o berinjela, pode estar utilizando um vinho no lugar. Um pouquinho só de tinta. Venho reforçando alguns detalhes aqui também por baixo. Ó, todos esses cantinhos aqui embaixo, eles vão ter um pouquinho mais de intensidade. Então, pode vir, ó, com berinjela e fazer esses cantinhos aqui por baixo. Ó, cantinho. E só com a sujeirinha do pincel eu reforço mais esses aqui de cima, mas é só com a sujeirinha mesmo, ó. Nem trouxe mais tinta. Porque esse ponto ali em cima, ele é mais claro. Agora, eu venho com coral e com um pouquinho do Tutti Frutti. O coral eu vou utilizar para poder demarcar alguns pontos, ó. Do lado de cá. Pode mesclar para não ficar tão claro nesse primeiro momento, pode fazer com coral e depois ir com um pouquinho do Tutti Frutti por cima, que vai suavizar esse contorno. Ó, faço aqui. Vou demarcando para ficar tudo bem certinho, todas as bolinhas bem separadinhas, porque elas são bem separadas. E é isso que traz essa beleza da framboesa. Ó, passei aqui um pouquinho e volto por cima mesmo do coral, voltei com um pouquinho do Tutti Frutti.
Faço o contorno e esfumo levemente, ó. O importante é deixar esse formatinho arredondadinho. Fiz o contorno. E agora eu posso voltar com um pouquinho mais do Tutti Frutti para poder reforçar alguns pontos esse iluminado também no contorno. Pouquinho só de tinta para não ficar muito marcado. E bem esfumadinho também. Depois de feitas essas marquinhas, eu vou entrar agora com o iluminadinho, que é de um lado e de outro, mantendo aquele mesmo formato, ó. A gente pode vir com essa camada primeiro e depois só voltar e reforçar um pouquinho mais. Ó, um pouquinho só de tinta. E a gente já vem destacando bem esse volume. Nessas partes aqui de baixo, a gente só vem, ó, com a pinceladinha mais esfumada e demarca melhor. E só com a sujeirinha do pincel, ó, vem reforçando também um pouquinho o iluminado do lado de cá. Para fazer a sépala e o galinho, aqui é o mesmo formato dos outros que estavam do lado de lá. Então, fiz aqui primeiro o preenchimento com o verde folha, vou trazer um pouquinho do verde musgo agora. No outro, vocês podem estar acrescentando esse verde musgo também, mas como esse daqui é maior, eu vou trazer ele diferente do outro que eu não trouxe. Mas eu começo da mesma forma, preenchendo primeiro.
com o verde mais claro e depois eu venho trazendo um pouquinho de volume com esse verde mais escuro. Tem esse galinho aqui, ó, que ele é bem coladinho. Então, eu venho por baixo, esfumando, para que esse galinho se sobressaia. Da mesma forma, ó, é como se a sépala estivesse aqui por baixo desse galinho. Puxei tanto para um lado quanto para o outro, ó. Um pouquinho do verde aqui também. Agora, eu vou utilizar um pouquinho do verde pântano para reforçar ainda mais. Porque esse daqui, ele é aquele que tem o maior destaque na frente do projeto. Os outros são só complementos. Ó, novamente, venho aqui por baixo para dar um destaque nesse galinho que está por cima. Vou trazer um pouquinho, ó, no meio do verde musgo, só para realçar o volume. Nós vamos utilizar também um pouquinho do siena natural para trazer aquele aspecto mais seco pro galho, em alguns pontos, mais amarelado e não ficar aquela pintura tudo verde. Não deixar com aquele efeito totalmente verde. Então, venho esfumando em alguns pontos. E aqui a gente pode deixar um pouquinho mais brilhoso utilizando o branco, que aí ele entra com um pouquinho menos de intensidade, não vai fazer todo esse esfumado. Então, a gente pode vir com um pouquinho do branco só para reforçar esse brilho. Não precisa ser em tudo. E também ele pode ser um pouquinho mais esfumado, que é diferente do Tutti Frutti, o branco ele é muito mais intenso. Então, somente o Tutti Frutti vai deixar um aspecto um pouquinho fosco ainda. Então, pode entrar levemente com branco para trazer esse reforço a mais aqui pro brilho. Tanto de um lado, quanto do outro também, ó. Que vai ajudar a trazer esse destaque a mais aqui no brilho. Antes de iluminar, finalizar aqui o iluminado, eu vou fazer o acabamento com o stencil aqui no fundo. E esse acabamento do stencil em todos, ele pode ser padrão. E como aqui o meu barradinho, ó, que é essa coleção que eu tô trabalhando com vocês, ele tem um tonzinho mais azulado aqui no fundo, eu vou utilizar cores bem próximas, que seria aqui um tom de azul soft com um pouquinho do cinza lunar. Então, vou pegar o azul soft. Ó, coloquei no meu paninho, pego um pouquinho do cinza lunar só pra dar uma leve escurecida. E venho esfumando aqui no fundo, sem muita tinta no pincel, pouquíssima tinta no pincel, ó. E eu venho trabalhando aqui no fundo, pra fazer esse detalhe do meu stencil. Eu tô utilizando o mesmo stencil em todos os projetos. É o mesmo stencil aqui no fundo pra padronizar mesmo. Pra ficar uma coleção padronizada. Viu que não ficou muito escuro? Volta com um pouquinho mais do cinza lunar, tira o excesso e vem preenchendo aqui, ó. Segura bem o stencil para ele não sair. E sempre se atente à cor que vai ficar aqui embaixo, para ela não se sobressair tanto e não tirar a beleza do restante. Então, aqui, ó, é só fazer todo esse preenchimento do fundo, cuidando com os contornos. Eu coloquei uma fita aqui em volta, mas sempre se atentando aqui com o contorno aqui para não sair por fora desse retângulo. Aqui vocês também podem utilizar o mesmo stencil para fazer esse contorno. Ó, eu utilizei o mesmo, que é esse daqui, ó, com os pontinhos decorativos,
Utilizei esse daqui na parte de baixo e esse que é todo retinho nas laterais, mas vocês podem utilizar um tipo somente. E para poder finalizar, eu vou utilizar o amarelo canário para iluminar, trazer um iluminado ainda mais bonito para essas folhas. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do amarelo canário, trazendo mais iluminado aqui para essas folhinhas, deixando elas um pouquinho mais amareladas, ó. Então, venho entre esses detalhes mais escuros e vou esfumando um pouquinho do amarelo canário, deixando bem esfumadinho mesmo, ó. Vai trazer um toque totalmente bonito. Deixando muito mais brilhosa essas folhas, trazendo um aspecto muito mais vibrante aqui também para as cores total no geral aqui do nosso projeto. Então, é só vir entre esses pontos mais escuros e trazer um pouquinho do amarelo canário. Nos contornos aqui também, de uma folha para outra. Ó, um pouquinho só de tinta, bem irregular mesmo. Vocês podem observar, ó, que tá bem irregular, justamente para trazer esse efeito da textura, para trazer mais textura para essa folha. Você pode fazer em toda ela, ó, em todos os detalhes ou em alguns pontos somente. Só reforçando, porque aqui a gente já tava com uma folha bem bonita. E esse amarelo, ele entra para poder trazer um destaque a mais. Ó, pode vir depositando a tinta em alguns pontos e depois só voltar sem excesso, esfumando, ó. Isso vocês vão fazer em todas as folhinhas, para deixar elas bem bonitas. Vocês podem estar utilizando o verde pântano para poder trazer um destaque a mais nas laterais das folhinhas, ó. Um pouquinho de tinta em um lado do pincel só, vim reforçando alguns tracinhos, demarcando um pouquinho melhor e reforçando esses espinhozinhos que tem nessas folhinhas, essas pontinhas. Então, com um pouquinho do verde pântano, vocês podem estar fazendo isso em toda a extensão da folha, ó. Não é contornar a folha, é com um pouquinho só de tinta em um lado do pincel, vim trazendo esses detalhezinhos aqui que vão fazer toda a diferença nessas folhas. E esse é o resultado de mais um projeto dessa coleção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês podem complementar aqui, lembrando, pode colocar alguma frase, algum detalhe a mais, porém, a própria pintura junto com o barrado já traz um trabalho muito bonito. E espero que vocês tenham gostado e vamos lá para a nossa próxima aula.